A doutrina que nós vamos ouvir, a instrução nesta manhã, é o Dia do Senhor de número 22. Farei a leitura daquilo que nós confessamos. Essa parte do catecismo está ensinando sobre o credo apostólico, e a última parte dessa explicação sobre o credo apostólico, os dois últimos artigos do credo apostólico, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Dia do Senhor 22, pergunta 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta: que depois desta vida não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta de número 58. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Resposta: já agora sinto em meu coração o princípio da alegria eterna, pois depois desta vida obterei a perfeita bem-aventurança, que nem o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pôde conceber, uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Agora nós vamos para a palavra de Deus, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler primeiro do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 10, toda essa passagem. Segundo os Coríntios 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora vamos para o texto da pregação. Vamos ler mais uma vez, agora só os versículos 16 a 18 do capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra e que queremos pedir Tua graça mais uma vez, para que o Senhor, pelo Seu Espírito Santo, nos dê ouvidos atentos, coração sensível, receptivo à verdade, que a Tua palavra encontre em nosso coração um solo fértil, onde ela possa produzir frutos que sejam agradáveis a Ti. Aumenta a nossa fé e concede-nos, Senhor, também o aumento da nossa esperança, na medida em que olhamos para essas promessas da ressurreição do corpo e da vida eterna. Nós pedimos tudo isso, Senhor, rogando Tua graça sobre aquele que há de falar, para que ele seja fiel, para que fale com integridade e para a glória do Teu santo e bendito nome. Dá-lhe a sabedoria que necessita, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o dia do Senhor de número 7 do nosso catecismo, nós vimos que a fé é a convicção de que é verdade tudo aquilo que Deus revelou em Sua palavra. O que Ele revelou é aquilo em que devemos crer. E por isso é muito útil que nós tenhamos uma síntese daquilo que devemos crer, algo que expresse, em resumo, o conteúdo do que nós cremos a respeito do Evangelho, conforme Deus nos apresenta em Sua palavra.
E esse resumo que a igreja cristã tem, da fé cristã, um resumo do ensino das Escrituras, é o que nós chamamos de credo apostólico. Mas nós não devemos nos esquecer que não se trata de memorizar uma série de palavras e repeti-la, talvez em um momento de aflição, ou em alguma outra situação, ou um momento em que a pessoa deseja falar com Deus e repete ali várias e várias vezes as mesmas palavras. Não se trata disso. É um resumo da fé. E devemos entender cada uma das coisas que estão ensinadas nesse resumo. Foi por isso que o Catecismo, desde o Dia do Senhor, de número 8, começou a explicar cada um dos 12 artigos que nós encontramos no Credo Apostólico. O Catecismo começou a dizer o significado de cada um desses artigos da fé cristã. E nós estivemos olhando, então, para cada um desses artigos, nós estivemos verificando esses artigos com a Palavra de Deus. Olhamos para a Palavra de Deus, ouvimos a exposição bíblica e conferimos se aquilo que nós estamos confessando no credo procede da Palavra de Deus. Aquilo que nós confessamos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje, no Dia do Senhor, de número 22, nós chegamos aos 2 últimos artigos do credo apostólico. Eles tratam a respeito daquilo que nós confessamos sobre o nosso futuro. O que acontecerá quando nós morrermos? Será que ao morrermos seremos simplesmente absolvidos pelo universo, deixando de existir completamente? Ou existe uma outra realidade? Existe algo além dessa vida? Existe uma vida depois? Os 2 últimos artigos tratam sobre isso. E é importante atentarmos para essas coisas e vermos o que Deus revelou sobre estes assuntos. É por isso, então, que nessa manhã eu vos anuncio a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Cristo sobre o seguinte tema: em Cristo temos a ressurreição do corpo e a vida eterna. Em Cristo temos a ressurreição do corpo e a vida eterna. E nós vamos pensar nesse assunto a partir do texto que acabamos de ler, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o contexto dessas palavras do apóstolo Paulo aqui na segunda carta. Paulo está defendendo o seu apostolado. Algumas pessoas na igreja em Corinto estavam colocando em dúvida se de fato Paulo era um apóstolo, se de fato ele poderia estar fazendo afirmações tão severas, se de fato ele poderia estar exigindo da igreja certas coisas. Paulo, então, na carta está defendendo o apostolado, e vocês podem lembrar o que eu vou citar agora. Ele disse: olha, eu não prego a mim mesmo. E ele até diz: olha, os pregadores são apenas como vasos de barro. O tesouro não se encontra no vaso, mas no poder de Deus que preenche o vaso. Ele queria deixar claro que a excelência, a grandeza, a importância, o valor não está no próprio homem, mas no poder de Deus, no Evangelho de Cristo. E então, a partir do versículo 8, ele, como um apóstolo, como um pregador, menciona uma série de tribulações pelas quais ele esteve exposto por causa da pregação do Evangelho. Ele esteve, inclusive, correndo risco de vida. Agora, com tantas coisas ruins acontecendo na vida de Paulo, tantos problemas e dificuldades, com tantas coisas dando errado, naufrágios, prisões, açoites, pessoas que abandonaram a fé
perseguidores entre os judeus, irmãos que não eram de fato irmãos, que procuraram prejudicá-lo, as autoridades romanas e tantas coisas. Era muito fácil que Paulo pudesse, ao não poder ver um grande sucesso. Então, se Paulo estivesse em nossos dias, ele não estaria numa mega igreja. Seu trabalho é muito mais simples. E diante das dificuldades do seu trabalho, ele poderia cair em desânimo. Mas ele diz, veja o versículo 16: por isso, não desanimamos. Por que não? Por que não desanima? Quando você olha os versículos anteriores ao versículo 16, o que temos ali é o assunto sobre a ressurreição do corpo. Ele diz que Cristo ressuscitou e nós também haveremos de ressuscitar. Então, diante de todos os perigos que ele passou, das tribulações às quais esteve exposto por causa da pregação do Evangelho, ele diz: não desanimo. Por quê? Quando nós olhamos toda a passagem, procurando ter uma resposta não num pedacinho desse texto, mas no texto todo, poderíamos chegar à seguinte conclusão: Paulo não desanima, porque o olhar de Paulo não está nas coisas temporais, mas nas coisas eternas. Então era a luz da ressurreição do corpo e da vida eterna, ou seja, daquilo que ainda vai acontecer, dessas promessas do Evangelho para o futuro, que Paulo diz não desanimar. Ele sabia que a sua vida chegaria ao fim. Ele sabia que ele poderia ser preso e condenado à morte. Ele até poderia sofrer um acidente fatal, poderia morrer doente ou morrer de velhice. Mas ele estava ciente de que ele tinha promessas quanto à ressurreição do corpo e à vida eterna. Então temos aqui uma imagem de contraste. Então esse contraste aparece aqui quando nós observamos a expressão o homem exterior se corrompe e o homem interior se renova. Então, por um lado, Paulo sabe, eu estou caminhando para a morte. Em algum momento eu vou morrer. Estou enfrentando todas essas lutas, mas eu não desanimo. Ele está falando prioritariamente sobre os sofrimentos como apóstolo, como pregador do Evangelho, por causa do Evangelho de Cristo, é o contexto. Mas observem que ele coloca todos nós junto com ele. Por isso não desanimamos, plural. Ele coloca os seus leitores também nessa questão. Então a razão para Paulo não desanimar é a mesma razão para os seus leitores e, portanto, nós também não desanimarmos. Essa capacidade de olhar para além do que é visível, de olhar para o que é eterno. Então, ele nos inclui aqui também. É uma realidade não só para Paulo, mas também para nós. Por que não vamos desanimar? A resposta é a mesma. Se nós estivermos olhando para o que é eterno. Então veja a resposta. Pelo contrário, então em vez do desânimo, ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então vocês podem observar, temos um contraste entre o homem exterior e o homem interior. E aqui é bom fazer uma ressalva. Para Paulo, como um judeu, ele não está preocupado em fazer distinção entre elementos físicos e materiais.
entre elementos físicos e espirituais. Quando ele diz o homem exterior e o homem interior, o objetivo dele não é destacar a alma interior e o corpo exterior, o espiritual interior e o físico exterior. Essa não é a preocupação de Paulo. Na verdade, nas Escrituras, quando temos determinadas passagens, muitas vezes menciona uma coisa ou outra, mas não quer falar só daquela coisa. Por exemplo, quando Paulo diz em Romanos 12, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está falando do corpo, mas ele não quer falar só do corpo. É porque quando ele pensa em corpo, ele nunca pensa o corpo separado da alma. Então, quando ele diz para apresentar o corpo, na verdade ele quer dizer apresentar o ser inteiro, seu corpo, sua alma, sua vida inteira, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também aqui não é o objetivo de Paulo separar o físico do espiritual. O que nós temos aqui é uma perspectiva, dois pontos de vistas que se contrastam. A vida que nós temos nesse mundo, a vida terrena, e a vida que nós temos em Cristo, a vida celestial. Então, quando ele fala o homem interior, ele quer falar sobre a pessoa inteira. Ele quer falar sobre a nova criação, sobre o fato de que agora, por causa da obra de Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova pessoa. Somos um ser renovado, recriado à imagem de Jesus Cristo. Existe algo de novo em nós, que aqui ele está denominando de o homem interior. Ao mesmo tempo em que nós ainda estamos lutando contra o pecado. Nós ainda fraquejamos, nós ainda caímos em tentação, nós ainda temos problemas e consequências por causa do pecado. A isso ele chama de homem exterior. Nesse contexto, o homem exterior de Paulo está experimentando as dificuldades desta vida, está sofrendo, está passando por tentações, por perigos, e o próprio corpo passa por corrupção. O homem exterior está se corrompendo a cada dia, mas no que diz respeito à nossa relação com Cristo, o homem interior, Paulo diz, ela está sendo renovada a cada dia. É importante entender isso e talvez sejam por causa da nossa forma de pensar em homem exterior como coisa espiritual e material, mas perceba que quando ele está falando dessa salvação, ela não é uma salvação meramente espiritual, porque ele está dizendo, nós vamos ressuscitar corpo, haverá uma ressurreição. Então, está falando da salvação e todos os benefícios da salvação que alcançam o corpo e a alma, quando ele fala do homem interior. Então, quando pensamos agora no homem exterior, e alguns até dizem que poderíamos dizer o velho homem, e as coisas desta vida, nós sabemos o que temos que enfrentar. Quando alguém nasce, olhamos para a pequena criança, geralmente bonitinha, geralmente com saúde, mas vai crescendo, chegamos ao auge da nossa força, em nossa juventude, mas em determinado momento podemos dizer, estamos descendo a escada, principalmente se você tem mais de 50, então provavelmente você está descendo a escada, está mais perto de sua morte do que do seu nascimento. Então, não importa quão bela seja uma pessoa, quanta saúde tenha, quantos exercícios faça, quantos remédios tome, quantos médicos consulte, quanto conhecimento ou riqueza possua,
A realidade é que o homem exterior está se corrompendo. Tudo o que diz respeito a essa vida vai definhando. E se nós não estivermos vivos quando Cristo retornar, certamente então vamos experimentar a morte, cedo ou tarde. Agora, por que a morte é uma realidade para cada ser humano? Ela não é uma coisa natural da criação, ela é uma coisa depois da criação. No princípio, quando Deus fez o homem e a mulher, não havia morte. Mas a morte entrou no mundo quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Então, claramente, o ensino da Bíblia é: a morte é uma consequência do pecado. E por causa disso, agora a morte chega a todos os filhos de Adão e Eva, eu e você. O apóstolo sabe disso, que o seu homem exterior se corrompe a cada dia. Mas mesmo com isso, e mesmo com as tribulações, não encontramos aqui um homem desesperado com a possibilidade da morte. E você sabe, a possibilidade da morte traz desespero para muitas pessoas. Imagine o sofrimento e a angústia de pessoas quando elas estão em um avião e de repente o piloto diz: olha, senhores e senhoras, lamento comunicar, mas nós desviamos da nossa rota, não conseguiremos um local para pousar, em alguns minutos esse avião vai cair e todos nós morreremos. O que você faria? O que você faz? Me lembro de um pregador do passado chamado George Whitefield. E ele estava indo dormir e alguém gritou cá de baixo na pousada: pastor Whitefield, se o senhor vai dormir agora, e se amanhã fosse o final do mundo, ou se o senhor morresse essa madrugada, soubesse que vai morrer essa madrugada, o que o senhor faria? Ele disse: eu subiria e deitaria na minha cama. Por que isso? Porque não precisa fazer mais nada. Porque tem uma certeza. Há pessoas que não têm essa certeza. Não têm certeza sobre a vida futura. Não têm certeza sobre o que vai de fato acontecer na sua morte. Mas Paulo tinha certeza. Então não vemos com medo, mas ele está cheio de esperança. Ele sabia ter a vida eterna em Cristo Jesus. Ele sabia que Jesus lhe salvara de seus pecados, lhe dera uma nova vida. A nova vida que ele recebeu é uma vida incorruptível. Uma vida que na Bíblia é chamada de vida eterna. Então Paulo sabia que mesmo que seu corpo estava se corrompendo e tudo ao seu redor está desmoronando, o novo homem, o homem interior, está sendo renovado dia após dia, pois possui a vida eterna em Jesus Cristo. Existe algo dentro ou na pessoa que está salva em Cristo Jesus. Uma vida que procede da vida de Cristo. Não é só uma coisa a ser recebida no futuro. Por isso o catecismo diz: já agora temos o princípio da alegria eterna. Já está aí, se você crê em Jesus Cristo. Já está em você essa vida. Ela é imperecível, indestrutível, incorruptível. Essa é a nova vida que nós recebemos em Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, ela não vem de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Ela tem beleza e glória, não passageiras. A palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a semente. De modo que, em vez de corromper-se mais e mais, como acontece com o nosso homem exterior, o homem interior se renova mais e mais a cada dia, à medida que a palavra de Deus está agindo nele.
Então deixe colocar isso em termos mais simples. Eu disse a você que você a cada dia está ficando mais longe do seu nascimento e mais perto de sua morte. Isso é o que podemos dizer sobre o homem exterior. Mas agora podemos pensar no homem interior. A cada dia você está ficando mais perto de Cristo Jesus. Entende isso? Mais perto de Cristo Jesus. Não mais longe, mais perto. Então isso significa que uma mudança está sendo produzida. Inclusive os verbos aqui usados por Paulo dão o entendimento de uma ação continuada, dia após dia. Tem uma mudança sendo produzida em nós pelo Espírito Santo. Não estamos morrendo, estamos nos tornando mais parecidos e unidos a Cristo Jesus. Estamos sendo preparados para o pleno desfrute da vida eterna. E devemos entender isso. Devemos com convicção crer nesta verdade. Mesmo que o meu corpo, mesmo que as coisas do velho homem, mesmo que o mundo e tudo ao meu redor esteja se deteriorando e se corrompendo, existe uma graça, existe um poder, existe uma vida imperecível dada pelo Espírito Santo, e está em mim, está em você. Todos os que creem têm esta vida. Então, por um lado, cada dia estamos nos aproximando da morte. Por outro lado, cada dia mais nos aproximamos de Cristo Jesus. E quando chegar o dia, seja de nosso coração parar de forma suave, ou se a nossa vida for tomada violentamente pela enfermidade ou por um acidente, quando esse dia chegar, o dia da nossa morte, ele não vai significar apenas separação deste mundo. Certamente significa isso, mas ele significa união final com Cristo Jesus. Porque quer na vida, quer na morte, eu pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então, quando deixarmos este corpo, este tabernáculo, habitaremos com o Senhor. Se pertencemos a Cristo agora, pertenceremos a Ele na hora de nossa morte. E naquele momento, no dia em que morrermos, Cristo mesmo nos tomará para si, para estarmos com Ele. E aí então temos a certeza de sua presença nós nunca sairemos. Agora, entenda, Cristo morreu para nos salvar completamente, não só a nossa alma. Por isso que o Evangelho não para no conceito de alguém morrer e estar com Cristo. Ele avança para dizer que há algo também sobre o nosso corpo. Então, quando Jesus voltar, a promessa da ressurreição da carne será cumprida. Na volta de Cristo, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Desfrutaremos a vida eterna não apenas como almas, mas como ser inteiro, corpo e alma, redimidos por Cristo Jesus. Os que estiverem vivos na volta de Cristo terão seus corpos revestidos da incorruptibilidade. Os que estiverem mortos serão ressuscitados para essa vida. Vamos receber corpos adequados para a vida eterna em Cristo Jesus. Esse corpo, só que como algo muito maior e melhor, como a semente, como a árvore que procede da semente,
Esse corpo agora é a semente. O corpo futuro é a árvore completa, com seus galhos, ramos, flores, frutos. Aquele dia, teremos um corpo perfeito, sem doenças, sem defeitos, sem pecado. Nós nunca mais usaremos nossos corpos como instrumentos para o mal, para o pecado, para a injustiça. O nosso corpo finalmente será completamente santo. A nossa língua não proferirá mentiras, não lançará injúrias, não falará mal de alguém. Mas todo o nosso corpo será para glorificar e servir a Deus. Como é que nós podemos ter certeza dessas coisas? A Escritura nos diz que Deus nos preparou para isso, que Ele nos deu o seu Espírito Santo como penhor, como garantia de que será assim. Então, se você tem o Espírito Santo, e você pode saber disso, se você pode ver o fruto do Espírito em sua vida. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo agora está comunicando a você a vida eterna. Esse mesmo Espírito que agora comunica a vida eterna vai vivificar o seu corpo mortal no dia da vinda de Cristo. E seu corpo não permanecerá nem no cemitério, e se ele foi cremado e lançado no mar, também não permanecerá ali. Será trazido à vida. Pelo poder do Espírito Santo seremos ressuscitados, pelo mesmo poder que agora nos renova a imagem de Jesus Cristo. E será com um corpo ressuscitado que viveremos para sempre com Cristo Jesus. Essa vida não será, a vida futura não será uma mera existência, mas uma vida gloriosa. Paulo aqui denomina de o peso de glória. Ele reúne os dois sentidos da palavra glória do Antigo Testamento, glória e peso. É uma coisa sólida, firme, eterna. Não pode ser destruída, não pode ser aniquilada, roubada ou tirada. Então, finalmente, tudo aquilo para o qual Deus nos criou chegará à sua conclusão final. Ah, meus irmãos, naquele dia, o nosso amor imperfeito, fraco, oscilante a Deus se tornará um amor perfeito. Amaremos o Senhor finalmente, de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento. E o serviremos com toda alegria, gratidão e perfeição em Cristo Jesus. Finalmente vamos entender o que significa ter uma vida plena, o que significa ser feliz, o que significa ser bem-aventurado. Teremos prazer e alegria reais. Usaremos todo o nosso ser, corpo e alma, para a glória de Deus. É por isso então que Paulo, com os olhos nessas coisas futuras, ele olha para as tribulações que ele estava sofrendo como ministro da palavra. E nós podemos também olhar para quaisquer tribulações pelas quais nós possamos sofrer neste mundo que se corrompe. Nenhuma delas é comparável com a glória que há de ser em nós revelada. Portanto, quer sejam perseguições, tribulações, tais como sofreu o apóstolo Paulo por causa do Evangelho, ou sejam lutas que nós tenhamos que sofrer como discípulos de Cristo nesse mundo, quer sejam as lutas por conta da nossa fraqueza e limitação do nosso corpo, seja por doença ou velhice, nada disso, se colocado na balança, tem comparação com o que nos aguarda na eternidade. Lembre-se, quando comparadas essas coisas que passamos na vida presente, comparadas com o peso da glória eterna, elas se tornam leves e momentâneas. É assim que Paulo as denomina. Então, como nós devemos viver? Com a certeza de que tudo que nós passamos nessa vida é algo momentâneo.
A vida é breve. Não caia nas mentiras deste mundo. Não só a vida é breve, mas as coisas que esta vida, por causa do pecado, traz a nós, as tribulações, as doenças e quaisquer outras coisas, tudo é passageiro. E mesmo se a sua vida fosse uma vida sem grandes problemas, uma vida com muita saúde e dinheiro, ainda assim, é uma vida breve. Nossos sonhos, nossos planos devem levar em conta de que tudo vai passar. Então veja, a morte física, a perspectiva de que a morte vai chegar, o definhamento do nosso corpo, tudo isso é como se fosse um grande cartaz avisando: ei, você não vai viver para sempre. A sua vida vai ter um fim. Qual é a direção da sua vida? Para onde você está caminhando? Qual será o final de sua vida? A morte física é um aviso. Não podemos direcionar o nosso olhar para as coisas visíveis, porque elas vão passar. Devemos olhar para além das coisas visíveis, para as coisas eternas, que só podem ser vistas pela fé, mas que são reais. É nessas coisas invisíveis que devemos investir. São essas coisas invisíveis e eternas que devemos desejar para os nossos filhos. Então, amados irmãos, devemos tomar muito cuidado, pois a cada domingo, quando nós recitamos o credo apostólico e dizemos: creio na ressurreição do corpo e na vida eterna, estamos dizendo: é nisso que eu creio, é isso que eu confesso. Eu confesso que a vida é passageira. O que realmente importa é a eternidade. É isso que você está dizendo. Mas se você diz isso ao confessar o credo, se você diz isso ao cantar algum hino ou salmo, mas quando você sai e você tem que lidar com as coisas do dia a dia, na segunda-feira, e então você começa a agir na segunda-feira como se esta vida fosse a única coisa, como se fosse a coisa mais importante. Você sai procurando e desejando o mesmo que as pessoas deste mundo. Então a sua confissão se torna uma contradição. Você diz que espera a vida eterna e age como se nunca fosse morrer. Já pensou sobre isso? Então eu pergunto a você: você realmente crê nisso? Na ressurreição do corpo e na vida eterna? Você crê que realmente existe uma vida eterna em Cristo? Você crê que a existência não termina na morte, mas que aqueles que morrem irão experimentar ou a vida eterna em Cristo ou a morte eterna no inferno? Se você assim crê, responda: onde os seus olhos estão fixos? Com que você está preocupado? Com o visível ou o invisível? Com o temporal ou o eterno? Com este mundo ou com Cristo? Você está preocupado em ser aceito pelas pessoas ou ser aceito por Cristo? Nós temos que subordinar todas as coisas visíveis e, portanto, temporais, àquelas que são invisíveis e eternas. E nós só fazemos uso correto das coisas visíveis se nós utilizamos as coisas visíveis não como um fim último, mas como um meio para desfrutar as coisas invisíveis. E o fim último, aquilo que nós devemos almejar acima de tudo, é o próprio Deus. O Deus triuno que nos concedeu a salvação, livrando-nos da morte eterna,
concedeu-nos a vida, a certeza da vida eterna e a ressurreição do corpo por meio de Jesus Cristo. Deus o Pai assim determinou, Deus o Filho assim nos salvou e agora Deus o Espírito Santo está nos preparando para este dia. O dia em que, se mortos, iremos ressuscitar, se vivos, iremos ser revestidos de corpo incorruptível, a fim de desfrutar plenamente a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nada façamos neste mundo se o nosso fim não é este Deus que nos salvou. Se os nossos olhos estiverem nesse Deus invisível, porém revelado no Evangelho, nós podemos ter a certeza que estamos no rumo certo, pois se estamos em Cristo, estamos destinados a nos encontrarmos com Ele. Então, nos cabe examinar nossas ações e pensamentos à luz desta verdade que confessamos cada domingo. Eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Nos cabe viver de acordo com aquilo que nós confessamos, investindo em tesouros que a traça não pode destruir, a ferrugem não pode corroer e os ladrões não podem roubar. Amados irmãos, vocês que fizeram a profissão de fé nesta manhã, se juntaram à confissão desta igreja, aos demais membros desta congregação, para confessar sobre o que a Bíblia nos diz a respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para confessar suas obras maravilhosas em nossas vidas. E uma das coisas que vocês, meus irmãos, que professaram a fé nessa manhã, confessaram é a vossa esperança sobre a vida futura. Confessaram a respeito da ressurreição do corpo e a vida eterna. Então, meus irmãos, vivam à luz dessas preciosas verdades. Mantenham o olhar de vocês fixos nas coisas celestiais. Mantenham o vosso olhar fixo em Cristo Jesus, assentado à direita de Deus o Pai. Vivam para a glória dele e na esperança nele. E daqui a pouco teremos os filhos da aliança recebendo o sinal do batismo. E vocês podem se perguntar, os pais, para que estamos criando filhos? Qual o propósito? Afinal, todos os seres humanos vão morrer. Para que vocês estão criando? Para este mundo? Pense um pouco. Você cria filhos para serem importantes? Você cria filhos para que tenham dinheiro? Você cria filhos para que tenham uma boa vida? Não. Vocês são chamados a criarem filhos para Cristo. Os criamos para alguém que mesmo quando eles morrerem, continuarão pertencendo a Ele. Alguém tão firme, tão inabalável, que quando todos os seus esforços por seus filhos cessarem, quando você sequer não estiver mais nesta vida, as promessas fiéis de Deus ainda estarão firmes para sempre. Então, meus amados irmãos, olhem para aquelas pessoas no Egito, sobre as quais lemos nesta manhã. E lembre-se, vocês não estão criando filhos apenas para esta vida. Não estão criando filhos para terem casas e carros, posições e nomes. Estão criando filhos para o reino de Jesus Cristo, o reino eterno de Jesus Cristo. É por isso que eles, como as outras crianças, vão receber nesta manhã o sinal de Deus sobre suas vidas, o sinal da aliança de Deus. Então, vocês pais podem enfrentar dificuldades e lutas nesse serviço. Olhe para Paulo, tem o serviço de ministro da palavra. Quantas lutas, quantas dificuldades. Mas será que você, pai e mãe, pode dizer agora em seu coração, como Paulo, eu também não desanimarei, não terei desânimo.
porque estou com os olhos fitos nas coisas invisíveis. Estou preparando meus filhos para um reino celestial, para o peso de glória, para a ressurreição do corpo e a vida eterna. Vocês têm essa esperança e devem transmiti-la a seus filhos. Então, pais e mães, continuem firmes em guiar seus filhos a Cristo para que eles cresçam e possam um dia eles mesmos fazerem sua própria profissão de fé. Que o Senhor Jesus, então, meus amados, nos conceda a graça, que nós sejamos renovados a cada dia pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra, que a cada dia o Espírito Santo nos prepare para a vida eterna, a qual já temos em Jesus Cristo e teremos plenamente no dia final. E que enquanto aguardamos, possamos atentar para as coisas eternas que estão acima de qualquer comparação. Não tire seus olhos de Cristo e não deixe que seus filhos tirem os olhos de Cristo. Temos promessas sobre a vida eterna e a elas todas em Cristo devemos dizer amém.